queria muito. Decide então que se tornará presidente também. Objetivo alcançado. Ele rearmou a nação numa escala nunca antes vista na história da humanidade. E Toglar caminhava por seus meios. Ele era uma marionete. Hindenburg nomeou o general von Schleicher como seu sucessor. Hindenburg e seu sucessor não foram perdoados e encontraram seu castigo. General von Schleicher e o fantoche Ernst foram derrubados, varridos pelos pervertidos, unidos pelo mesmo propósito de derrubar Hitler. Hitler, como sempre, atacou de imediato e sem misericórdia. General Göring recebeu a tarefa de reforçar Berlim. Agora, Hitler é senhor da situação. E em poucas semanas, Hindenburg teve a inspiração de não sufocar os seus rivais. Ele fez de Lieb Oblin o seu segundo no comando e por muito tempo, nomeado enquanto assistia a um funeral. Os jornais alemães anunciam a morte do presidente. Ao mesmo tempo, os editores eram detidos pela lei adotada no dia anterior. Mas Hindenburg ainda vivia e nomeou Hitler presidente e chanceler. No mesmo dia, tropas alemãs foram compelidas a fazer um novo juramento supremo. Um juramento de fidelidade a Hitler em pessoa. Por esse sagrado juramento, eu prometo prestar obediência incondicional ao líder do reino alemão e a seu povo, Adolf Hitler, comandante-chefe das Forças Armadas, e pela minha bravura como soldado, prometo empenhar a minha vida para cumprir esse juramento. Enquanto o povo alemão lamentava a morte do seu grande marechal, o governo da Áustria finalmente assegurava para si a melhor posição no Estado alemão. Tudo o que restava era uma eleição para confirmar sua sucessão e o desejo do povo. Uma conclusão gloriosa. E sob um ataque maciço de propaganda histérica, a eleição de Hitler é confirmada. Mais aclamações, mais ovações. Mas o público esperava por mais. Queria todas as suas reivindicações atendidas. De imediato, Hitler não pôde atendê-las, porém depois as atendeu. Impôs a postura neonazista e antissemita. Colocou em prática seus princípios de racismo, segundo o qual somente os arianos puros poderiam viver e propagar a raça na Alemanha. Divergindo dos ideais dos outros líderes germânicos, Hitler vislumbrava bem mais adiante. Sentia a profundidade do espírito da Alemanha. Fez do racismo a base do nacionalsocialismo. Não se sentia à vontade diante dessa realidade. Seu pai era filho natural de Anna Schickel-Gruber. Logo, Hitler seria herdeiro desse nome. Caso se tornasse o senhor da Alemanha, ao invés de Heil Hitler, imagine a saudação nazista com o ridículo grito de Heil Schickel-Gruber. Então, um senhor chamado Johann Georg Hitler, aos 84 anos, casa-se com Anna Schickel-Gruber e assume Alois Schickel-Gruber, o pai de Adolf, como seu filho, que tinha 39 anos na época. Alois Schickel-Gruber Georg Hitler foi o homem a quem Maria Clara Pauls, uma camponesa, se rendeu e engravidou aos 40 anos. Homens famosos por serem judeus foram forçados a fugir do país. Ganhadores do Nobel, como Einstein, James Franz, Freud, todos tiveram que fugir. Se sinais racistas não foram suficientes, eles podiam ser mais convincentes. Lojas eram invadidas, destroçadas, tomadas, destruídas. Qualquer tentativa de resistência era pretexto para uma pancadaria. Uma apropriação coletiva foi imposta aos judeus em toda a Alemanha. A soma total chegou a milhões de marcos. As riquezas foram confiscadas e usadas para ajudar a custear o colossal rearmamento da Alemanha. Mas nem todo o dinheiro era usado dessa maneira. Boa parte era para os bolsos dos líderes nazistas. Essa é a grande dúvida. O estranho lado suave do seu caráter complexo.
escoltado por sua fiel guarda pessoal, mostra-se solitário, nessa impressionante paisagem, lado a lado com o ídolo gigante que fez de si mesmo. Hitler nada sabia sobre o sentimento comum à humanidade, pois ele só conhecia uma única paixão que o absorvia e dominava. Queria ser apenas o maior, o mais poderoso, o único. E até mesmo estar acima de Deus, o qual não conheceu. Até mesmo o clero teve de submeter a sua vontade. Não queremos qualquer outro Deus, somente a própria Alemanha, gritava Hitler. E Goebbels ecoava. Deus não se manifestou em Jesus Cristo, e sim em Adolf Hitler. Fora com os falsos profetas. Deixem-nos a June. E June será a fonte de todo o mundo. Todos os tipos de livros divulgavam a doutrina nazista. Bolchevismo, um fruto da cristandade. A queda dos deuses. A esperança é a guerra. Padres católicos e pregadores, incluindo Modern Nemola, eram mortos ou presos caso resistissem às imposições nazistas feitas às suas religiões. Tão grandiosa quanto a cruz na Alemanha era a cruz suástica. O poder de Hitler, simbolizado por essa cruz, foi imposto em toda a parte e para todos. E mesmo os mínimos gestos de Hitler viraram mania, até caírem no mais completo ridículo. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! E assim o povo o saudava. E estendia bandeiras, obediência e disciplina. Die gegen jedermann zu vertreten und zu schützen, so mitzuhelfen am Aufbau eines wirklichen und besseren Friedens. So wahr uns Gott helfe. Wo ist deine Führer und Befreier? Sieg! 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 Mas, mesmo com todas essas distrações preparadas, Hitler sabia que elas não podiam silenciar toda uma nação. Havia aqueles que gostavam de alcançar, além dessa barreira viva, a máquina feita de entusiasmo. As únicas notícias que liam nos jornais eram as notícias nazistas. Era proibido ouvir as rádios estrangeiras. Os nazistas tentaram criar na Alemanha uma única opinião. Um único ponto de vista. A mente humana estava sendo aprisionada. A punição por ouvir as nações estrangeiras era severa. E como resultado final, a pena era a morte. Os próprios jornais alemães que anunciassem ou cometessem crimes desse tipo eram fechados por 3,5 a 5 anos. O crime era querer ouvir a verdade. Mas o povo ouvia e engenhosamente enganavam seus vigias e ouviam a verdade. Hitler agora assumia o papel de herói nazista. E lança-se em jogos mais atrevidos. Dass Sie an diesem 29. Ihre Pflicht erfüllen, sollen unseres Volkes und seiner Zukunft leben. Denn wir sind vergänglich, aber Deutschland wird bestehen.